O diabetes é uma doença crônica, é uma doença que ainda não tem cura, né? Ao menos até o momento, e é uma doença que vem preocupando muito toda a comunidade científica, porque ela vem aumentando de uma maneira assustadora no mundo todo, né? E este aumento do diabetes está atrelado muito ao aumento da obesidade, né? As pessoas obesas, quanto mais obesas, mais tendência elas têm a ter diabetes. Existe uma carga genética para isso, né? Então, o diabetes é uma doença que tende a ser hereditária. Então, não é porque meu pai é diabético que eu vou ser obrigatoriamente diabético, mas eu tenho uma chance muito maior de ser diabético. Então, o diabetes tem uma carga genética, mas o tipo 2, além do genético, o que faz o aparecimento do diabetes é a obesidade. Então, se eu tenho familiares diabéticos e se eu sou obeso, eu, de uma certa maneira, estou pedindo para ser diabético. Então, existem causas exógenas, causas de alimentação, eventualmente de medicação, tipo cortisona, algum tipo de medicamento que pode causar o diabetes. Existe alimentação que pode causar o diabetes, mas se a pessoa não tiver uma base genética, né, uma carga genética para o diabetes, ela não vai ficar diabética. A razão emocional seria assim, a gota d'água para o aparecimento do diabetes, né? Essa pessoa está predisposta ao diabetes, ela tem a carga genética, ela está com tudo prontinho, né? E aí, esta pessoa, por alguma razão emocional forte, né, ela acaba liberando na circulação alguns hormônios que aumentam a glicose. Então, isto pode precipitar o aparecimento de um diabetes. Mas não é a razão emocional isolada, quer dizer, essa pessoa vai ficar diabética mais dia, menos dia, mas a carga emocional vai precipitar, vai fazer com que isso apareça um pouco antes. E frente ao estresse, a gente sempre aumenta a glicemia. Então eu posso ter um indivíduo que tem uma doença infecciosa, né? Em função dessa doença infecciosa ele tem os hormônios do estresse presentes e esses hormônios do estresse podem aumentar a glicose dele. Então o indivíduo diabético, por exemplo, frente a uma infecção, ele geralmente descompensa, o diabetes dele aumenta. E o indivíduo que tem predisposição ao diabetes com infecção, ele pode passar por um período de diabetes eventual e que até que essa infecção se resolver, ele pode até melhorar do diabetes ou ter o diabetes naquele momento realmente melhorado, mas ele vai ficar diabético no futuro. Existem dois tipos de diabetes, tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 acontece geralmente na juventude, né, em crianças, e essas crianças têm um defeito em que elas não têm fabricação de insulina nenhuma. Então, o tratamento desse diabetes, essas crianças têm que receber diariamente doses de insulina, injeções de insulina. O diabetes tipo 2, ele acontece em indivíduos adultos, geralmente acima dos 30, 40 anos de idade, e esses indivíduos normalmente têm excesso de peso, né? E ele acontece também ou por falta de insulina ou por uma resistência à insulina. O indivíduo pode ter até excesso de insulina, mas ele tem uma resistência à ação dessa insulina. Eu digo sempre no consultório que o diabetes é uma doença altamente traiçoeira, porque a pessoa que tem diabetes, ela não se apercebe do risco que ela está correndo. Então ela acaba convivendo com uma glicose no sangue alta, né, acima de 200, por exemplo, e ela não sente nada, né? Mas essa glicose acima de 200, ela vai fazendo um estrago dentro do organismo, né? Então ela vai fazendo primeiro lesão de retina. Hoje uma boa parte das cegueiras que você tem no mundo, né, a diabetes é a maior causa de cegueira do mundo todo. Ele vai lesando o rim, então uma porção das pessoas que fazem transplante de rim necessitam do transplante por causa que o diabetes lesou esse rim, né? Ele faz doença vascular, então levando a infarto mais precoce do coração, levando a derrame cerebral mais precoce, né? E ele faz uma outra situação que é neuropatia diabética, então é uma alteração de nervos. Então a pessoa tem dor nas pernas, tem vários tipos de neuropatia. Então são as doenças de retina, do rim, de vaso e de nervo. A pessoa portadora de diabetes, ela começa a sentir boca seca, ela passa a tomar muita água, ela urina muito, ela tem muita fome e apesar de ter muita fome e de comer muito, ela perde peso. Então os sintomas básicos são esses, urinar demais, ter muita sede, boca seca, comer muito e perder peso apesar de comer muito.
O exame é extremamente simples, é uma glicemia, quer dizer, uma dosagem de açúcar no sangue, né? O normal do açúcar no sangue é até 110, quando esse açúcar está acima de 127, você já pode fazer o diagnóstico de diabetes, né? E um fato extremamente preocupante, no Brasil, foi feito um levantamento há uns 3 ou 4 anos atrás, em vários centros no Brasil todo, e se chegou a que 7% da população brasileira é portadora de diabetes tipo 2. Quer dizer, então 7% é uma prevalência bastante alta, né? Só que uma outra coisa que preocupa muito mais é que destes 7%, só a metade, só 3,5% sabem que são portadores de diabetes. A outra metade não sabe que é diabética, né? E o diabetes, se não for tratado ao longo do tempo, ele causa uma série de complicações. Então, há necessidade de campanhas, né, que o governo faça para tentar alertar a população para que ela faça o exame em busca desse diagnóstico. O diabetes tem tratamento, a gente consegue controlar o diabetes. Com uma dieta adequada, com atividade física, com medicamentos corretos, você consegue manter a glicose dentro de níveis normais e, com isso, evitar as complicações do diabetes. Primeira coisa é dieta, né? Isso aí é indiscutível. Então, se o indivíduo tem excesso de peso, ele tem que fazer uma dieta até para baixar seu peso. Agora, se ele tem um peso normal, então ele tem que fazer uma dieta sem açúcar, basicamente, né? Segunda coisa importante é a atividade física. Sempre que eu estou fazendo qualquer tipo de exercício, o meu músculo está gastando uma energia e ele está tirando essa energia da glicose. Então, está ajudando a baixar a glicose. Então, dieta é o primeiro ponto, atividade física é o segundo ponto. E o terceiro ponto no tratamento seria a parte de medicamento. Se a pessoa tem um diabetes tipo 1, o tratamento é insulina. Então, ela tem que receber injeções diárias de insulina. Se ela tem um tipo 2, o tratamento geralmente é com medicamentos via oral. Tipo 2, na sequência, depois de muitos anos evoluindo, ela pode até precisar também de insulina, né? Mas normalmente na fase inicial, durante muitos anos, o tipo 2 é tratado apenas com comprimidos que são tomados via oral. Atividade física é primordial, no sentido da manutenção do peso, né? Eu estou tentando sempre relacionar o diabetes tipo 2 com obesidade. Então, o que a pessoa tem que fazer para tentar evitar o aparecimento do diabetes é evitar se tornar obesa. Então, primeiro, essa pessoa tem que ter uma atividade física regular, satisfatória, né? E segundo, ela tem que ter uma alimentação correta, né? Se ela tiver uma atividade física adequada e tiver uma boa alimentação, ela não vai se tornar obesa e dessa maneira ela está evitando o aparecimento do diabetes. Geralmente são anos e anos, habitualmente 10 anos em média de pesquisa para você chegar num determinado medicamento. E nós estamos pesquisando alguns medicamentos novos para diabetes aqui em Curitiba. São estudos multicêntricos que estão sendo feitos em vários locais do mundo, né? No Brasil, com esses medicamentos, são 4 centros, está sendo feito no Rio Grande do Sul, aqui em Curitiba, São Paulo e Campinas, né? E nós realmente estamos precisando de voluntários, de pessoas que se disponham a participar desse estudo e a colaborar com a gente, né? Nós estamos precisando de diabéticos tipo 2, né, indivíduos adultos, que não estejam usando medicamento nenhum, né, para o diabetes, ou que estejam usando um comprimido em dose baixa, né, esse é um estudo. Num segundo estudo, nós estamos precisando de pessoas diabéticas tipo 2 que estejam usando insulina, né? E num terceiro estudo que nós estamos fazendo, nós estamos precisando de pessoas diabéticas que tenham excesso de peso e que tenham mais de 55 anos de idade. Então essas pessoas, esses voluntários, podem entrar em contato com o nosso serviço para se inscrever eventualmente e participar dessa pesquisa. Dia 14 de novembro agora é o Dia Mundial do Diabetes, né? Isso aí vai ser comemorado no mundo todo, o Dia Mundial do Diabetes. E o objetivo desse dia é chamar a atenção da população exatamente para esse fato, né? Aqui no Hospital de Clínicas vai ser feito aqui no setor de ciências de saúde, durante a manhã toda, no dia 14, vai ser uma manhã sobre diabetes. Então vão ter palestras sobre diabetes, vão se fazer testes, né, na ponta do dedo de glicemia para ver se as pessoas têm diabetes ou não. Então toda a população está convidada para vir aqui no setor de ciências de saúde no dia 14, no período da manhã, para participar disso.